Olá, somos aprendizes da consciência, apresentando o tópico autoconfiguração da seção Eixo Evolutivo, que aqui exemplifica aspectos do autodespertamento para se beneficiar da consciência ativa, elevando assim o estado de consciência. Então, vamos aos detalhes. Temos aqui o mapa conceitual destacando o tópico autoconfiguração. Então, o mapa conceitual é uma figura visual, né? É um artefato visual que se encaixa na abordagem de trabalhar com imagens que favorecem o trabalho de desenvolvimento do nosso modelo mental, que corresponde ao nosso autoconhecimento. Então, no primeiro vídeo desta sessão Eixo Evolutivo, nós apresentamos a visão geral de todo este mapa conceitual. Inclusive, foi esclarecido esta parte de cima, eixo evolutivo, o que ele tem a ver com o estado de consciência, com esta fórmula, né? Vivência da realidade é função do estado de consciência. Agora nós vamos procurar abordar mais detalhes referentes à autoconfiguração. Vamos apresentar figuras que nos ajudem a elaborar o autoconhecimento, trabalhando o nosso modelo mental. Então, temos aqui a pergunta focal: quais aspectos evolutivos são adequados para estimular um iniciado? Então, no vídeo anterior, quando o estagnante partiu para o autoconhecimento, ele já se tornou um iniciado no autoconhecimento, né? Agora, o autoconhecimento leva naturalmente à autoconfiguração ou à autorreconfiguração, porque envolve uma reforma íntima. O nosso modelo mental se torna melhor, mais eficaz, mais harmonioso, com pensamento criativo, com a atualização mais consciente do nosso modelo mental, sendo mais identificado com o self, né? Embora o ego esteja ainda em transição para, na autorrealização, que é o próximo tópico, se tornar um instrumento do nosso eu despertado, ok? Então, vamos apresentar algumas figuras como instrumento, como ferramentas para a gente elaborar o nosso modelo mental, realizando o autoconhecimento. Então, nós temos aqui o chamado iceberg evolutivo. Em psicologia se fala muito em consciente e inconsciente. O que é inconsciente? É algo que fica, digamos assim, em segundo plano e até mesmo esquecido, né?
subconsciente. Então, o iceberg é uma pedra de gelo que fica só uma parte acima da superfície da água, né? Então a gente usa o iceberg como uma metáfora da nossa mente, onde o nosso consciente é a parte acima desta linha pontilhada, que representaria a linha d'água, né? E o que fica submerso, esquecido, chamado inconsciente, fica abaixo desta linha, usando a metáfora da linha d'água do iceberg. Então, temos aqui as duas dimensões, as nossas duas dimensões, o nosso eu superior, que é o self, a consciência de si mesmo, né? Quando o eu se identifica com o self, e temos o eu trabalhando com o ego. Se o eu já se identifica com o self, o ego se torna um instrumento do eu self, ok? Só que nós não temos um autoconhecimento 100%. O nosso desenvolvimento se dá gradualmente, o nosso autoconhecimento é aprofundado aos poucos, porque nós temos muita coisa esquecida, ou desconhecida, ou inconsciente, tanto no nível do ego, no nível do inconsciente pessoal, como no nível do inconsciente coletivo. O Jung chamou de inconsciente coletivo as nossas riquezas interiores, a riqueza interior de cada um de nós. E por que inconsciente coletivo? São as riquezas esquecidas, deixadas em segundo plano, mas como é uma riqueza de cada um de nós, então ele chamou de inconsciente coletivo, porque é uma riqueza de todos, é a raiz do nosso ser, tá ok? Então ele chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal envolve, por exemplo, a nossa história. Existem coisas na nossa história que nós já esquecemos, ok? Por exemplo, o que estávamos fazendo na manhã de 10 anos atrás, nós não lembramos, mas está no nosso inconsciente. E assim como nós não lembramos da nossa manhã 10 anos atrás, podemos estar guardando no inconsciente algum trauma, algum fato muito desagradável que pode se tornar patológico. Inclusive nas terapias, o analista, o psicanalista, o psicólogo, o psicoterapeuta vai nos ajudar a nos conhecermos, aprofundando no inconsciente pessoal e trazendo à tona coisas que ficaram mal resolvidas. Basicamente é isso, uma terapia, né? E o inconsciente coletivo, sendo a riqueza do nosso ser, ele é uma ferramenta terapêutica para tratar o inconsciente patológico, na medida em que tanto o inconsciente coletivo como o inconsciente pessoal são trazidos à tona, tá? Ou por nossa meditação individual, ou fazendo a meditação numa sessão de psicoterapia com um terapeuta. Então nós temos este eu acima desta linha, seria metaforicamente a linha d'água do iceberg, o nosso eu consciente, e temos abaixo dessa linha o nosso eu desconhecido.
Então, quando se fala em autoconhecimento, significa a gente trazer à tona esse eu desconhecido das duas dimensões, do self, que é o inconsciente coletivo, e do ego, revisando, restaurando algumas experiências que não ficaram bem resolvidas. E como não existe passado, só existe o agora, então nós vamos agora rever o nosso inconsciente pessoal, que tende a ser patológico no que se refere às situações mal resolvidas, tá? Então, o autoconhecimento é um desabrochar da nossa totalidade, tá? Tornando-nos mais saudáveis. Então, vamos ver estas colocações abaixo. O eu está sujeito, o nosso eu necessita realizar uma autoidentificação. O eu tem que decidir se ele se identifica com o self ou com o ego. Quando nós nascemos e crescemos, nós aprendemos a nos identificar com o ego. Então, a nossa identidade da infância, que vem da infância, é uma identidade eu-ego, identificada com a nossa história, né? Com os pensamentos e emoções guardados. Mas o desenvolvimento pessoal consiste em fazer uma conversão do ego para o self. Consiste do eu se identificar com o self, que é a consciência de si mesmo, no sentido de que esta consciência é uma dimensão superior e corresponde ao nosso verdadeiro ser. Então, a autoidentificação se dá em duas dimensões. Primeiro, no eixo evolutivo, que corresponde à evolução da nossa consciência para uma dimensão superior aos pensamentos. Mas nós precisamos ter e manter o ego com nossos pensamentos e emoções como instrumentos do nosso eu self. Então, este ego como instrumento, ele é o nosso eixo experiencial, ele é o nosso instrumento de atuação no mundo, por isso que se chama eixo experiencial. E a evolução da consciência é o eixo evolutivo. A nossa evolução real se dá quando nos identificamos mais e mais com esta dimensão superior ao pensamento. E temos aqui que esta vivência da realidade, que é feita com o ego como instrumento, é função do estado de consciência alcançada aqui, estado de consciência alcançado aqui na identificação gradual evolutiva com o self, ok? E a chave para esta conversão do ego para o self é o nosso desapego do ego, nosso desapego de pensamentos e emoções guardados como autoidentificação. Isso é um equívoco, porque nós não somos nossos pensamentos e nossas emoções. Nós temos pensamentos e emoções. Assim como nós temos carro e podemos trocar de carro. Assim como nós temos casa e podemos reformar a nossa casa. Mas o nosso ser, ele é estável. O que evolui é a nossa
percepção do que nós somos. Aqui é o verdadeiro autoconhecimento. Então, como desapego do ego, quando o ego passa a ser um instrumento do self, do eu-self, e dirigido pela dimensão superior, ocorre uma transmutação do ego, uma transmutação dos nossos pensamentos, uma transmutação do nosso modelo mental, sem medo de perder nada, porque isto não é o que nós somos está aqui. Então, nós podemos modificar, trocar nossos instrumentos de trabalho em nosso contexto de atuação, sem medo de perder alguma coisa. Tá? E a dimensão self vai ser orientadora da nossa atuação no mundo, no nosso contexto de atuação, tendo como instrumento, ferramenta, o ego com o nosso sistema de pensamentos. Então fica aqui esta figura, que ela pode ser depois recapitulada. Vocês podem utilizar o link que tem na descrição do vídeo para acessar os conteúdos do vídeo e podem baixar os slides, tá bom? Então, continuando, falando em termos de configuração, já que o nosso tema é autoconfiguração, então a configuração da vontade é um aspecto chave do nosso desenvolvimento, da nossa conversão para uma dimensão melhor, para uma dimensão mais elevada. Então, temos aqui a configuração da vontade, que ela geralmente começa invertida, porque nós trazemos da infância o desenvolvimento do ego. Mas o ego é naturalmente um antagonista do self, porque o self tem a natureza de dirigir a nossa vida e o ego não gosta de ser dirigido. Então, a vontade invertida é uma vontade contra si mesmo, ou seja, é uma vontade contra o self. É a nossa vontade, é o nosso ego, nossa identificação provisória, se rebelando contra a natureza de ser guiado pelo self, que é a nossa dimensão superior. Então a vontade nos torna contra nós mesmos, mas com o autoconhecimento que é proposto neste canal e é trabalhado nas terapias, principalmente na psicologia transpessoal, quando a vontade é desinvertida, ela se torna a favor do nosso verdadeiro ser. O eu se torna a favor de si mesmo e não mais contra. Então, todas as patologias psicológicas são resultados de estarmos contra nós mesmos. E a cura vem na medida em que desinvertemos a nossa vontade e descobrimos que a nossa vontade verdadeira é a vontade intrínseca ao self, a nossa dimensão superior. Então temos aqui que a evolução da vontade ocorre tendo uma graduação inversamente proporcional entre o eu-ego e o eu-self, conforme o grau de autoconhecimento que corresponde ao eixo evolutivo. Então temos aqui a figura, no centro temos o eu, com esta linha que na medida que avança aqui na parte do eu-self,
na medida em que a consciência do eu-self avança, ela se torna mais ampla, havendo mais identificação com o self, tá ok? Então, o eu vai se desenvolvendo com a identificação com o self. Do outro lado inferior, nós temos que, quanto mais à esquerda, mais o eu está identificado com o ego, então se torna um eu-ego. O eu-ego significa dependência de coisas externas. Então, o eu-ego, ele tem muita voracidade, muita carência, é típica do ego ter carência, porque ele se alimenta de fora para dentro. E o eu-self, ele se alimenta da sua própria essência. Então, ao invés de depender de fatores externos, há uma satisfação direta na identificação com o self. Consequentemente, é um transbordamento de satisfação de dentro para fora. É o contrário do eu-ego, que tem um sentido de fora para dentro. Este é um sentido de inversão também, que o sentido da vida é de dentro para fora. Nós, estando felizes, nós transbordamos essa felicidade para fora, utilizando o ego como instrumento para colocar no mundo contribuições no nível da nossa felicidade interior, tá bom? Mas com o esquecimento da nossa identidade verdadeira, nós somos dependentes do mundo externo e funcionamos de fora para dentro, tá? E na identificação eu-self, nós trabalhamos com sinergia, ou seja, consideramos todos como parte do mesmo sistema. E o eu-ego, ele tende a ter uma abordagem não sistêmica, uma abordagem tipo luta de nós contra eles. Nós vemos muito isso na nossa cultura atual, na nossa civilização atual, nas circunstâncias que estamos vivendo, né? Existe muita ênfase na luta de nós contra eles, porque o eu-ego, naturalmente, ele é dividido. Ele é uma inteligência competitiva, voltada para o conflito, com um sentido de ganha-perde. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Se o outro ganhar, eu estou perdendo nessa competição. E aqui se cria o conceito de ego forte e o ego fraco. Quem tem o ego forte domina quem tem ego fraco. Então veja que é um sentido ganha-perde. É difícil conciliar um ego forte com um ego fraco neste patamar aqui de voracidade, né? E existe então uma defesa de cada parte, tá? E aqui se desenvolve a censura, porque como existe a identificação do eu com o ego, existe uma censura para não ver a nossa verdadeira identidade que iria nos libertar desta prisão que é o eu-ego. Então, o eu-ego acha que vai ter um prejuízo muito grande se ele descobrir que ele é apenas um instrumento de uma dimensão superior. Então existe uma censura à consciência, tá? Porque na medida em que avançamos para a direita aqui, tendo mais identificação com o self, nós aumentamos a nossa consciência.
E na medida em que seguimos para a esquerda com mais identificação com o ego, nós aumentamos o quê? Aumentamos a censura, ok? Então, o eu tem essa liberdade de escolha, mas o eu começa identificado com o ego, até por uma questão de começar a vida como criança, que é realmente dependente de fora. Um bebê é totalmente dependente de fora, dependente da mãe, por exemplo, e o eu se acostuma com essa condição de ser dependente de fora. Então ele acha que tem que crescer no sentido de adquirir domínio das coisas que ele depende, sendo que a realidade conveniente é o contrário, é se libertar da dependência externa e ser dependente do que já está pronto dentro de nós e garantido, como uma felicidade intrínseca, tá ok? Para ter um transbordamento dessa felicidade de dentro para fora, para daí sim alcançar o nosso contexto de atuação com o uso do nosso ego como instrumento. Então, o eu tem uma vontade livre, tá? Quando a vontade é intrínseca ao self, quando ela é transpessoal, ou seja, uma dimensão superior ao ego e a favor de si mesmo, que é o self. E o eu tem uma vontade restrita quando ela é extrínseca, ou seja, é dependente de fora, é pessoal, portanto egoísta, né? Só pensa em si, tem a tendência de pensar só em si primeiro e não de uma maneira sistêmica, pensando em nós todos, e acaba ficando contra si mesmo porque auto-identificado com o ego se torna antagônico ao self, que é a nossa verdadeira identidade, ok? E essa sinergia que nós temos identificados com o self é a inteligência sistêmica, que é o contrário de uma inteligência competitiva, onde as partes do sistema competem entre si. Na inteligência sistêmica, o agente eu-self, ele utiliza a inteligência sistêmica para trabalhar mais em termos de colaboração entre as partes, num esquema ganha-ganha, que é o oposto de ganha-perde aqui do ego. Tendo o ego como instrumento, e ele o eu-self faz a defesa do todo. Então, o eu se beneficia como consequência de defender o todo, porque o eu está incluído no todo, tá? Como se diz, nós somos o universo individualizado. Então, se nós tratamos bem, protegemos o universo, nós estamos cuidando bem de nós mesmos, porque nós somos partes do universo. Isso é diferente de fazer uma defesa da nossa parte em detrimento de outras partes, tá ok? Então, do lado esquerdo, aumenta a censura, aumenta o ego e aumenta o apego ao ego com uma diminuição da consciência, tá? E partindo para o lado direito, com mais identificação com o self, aumenta-se a consciência e consequentemente, o desapego do ego, ok? Então, isto pode ser revisto como é uma figura, assim, é uma
imagem visual, ela é muito adequada para trabalhar o nosso modelo mental, que é uma combinação de raciocínio com intuição, né? Uma combinação do lado esquerdo do nosso cérebro, que corresponde ao eu ego, com o lado direito, que é um instrumento melhor para o eu self. Então, esta é uma ferramenta que implicitamente está nos ajudando a integrar os nossos dois hemisférios cerebrais. O direito, que é mais intuitivo, mais, vamos dizer assim, mais sensível a figuras, trabalhando de maneira integrada com o lado esquerdo, que é mais racional, é útil na parte de organizar as coisas, né? E vamos concluir com estas observações de baixo. A vontade do eu self, que é transpessoal, ou seja, uma dimensão acima do ego, se dilui na vontade do universo, como a onda se dilui no mar. Este é o princípio da não dualidade, que é uma filosofia que vem da Índia. Então ele diz assim que não existe dualidade, existe só a consciência do universo que se manifesta de uma maneira material, mas é sempre a mesma consciência, é sempre a mesma energia, que na forma de matéria ela é apenas mais condensada, tá ok? Então não existe, vamos dizer assim, espírito e matéria, energia e matéria. Existe só a energia que nós vivenciamos como consciência, mas essa energia, ela forma a matéria. Portanto, a matéria também é energia. Então, não existem duas coisas. Existe só energia, ou só consciência, como queiramos. E a vontade transpessoal se funde com a satisfação direta do self, o propósito evolutivo e a motivação intrínseca. A vontade do eu ego é voraz, carente do que o self oferece, mas com dependências externas, das quais o eu deve se libertar. Tá bom? Então, mais uma figura como instrumento da elaboração do nosso modelo mental, do autoconhecimento. Temos aqui uma figura elaborada pelo psicólogo Stephen Richards Covey, que são as características de uma pessoa, vamos dizer assim, de sucesso, né? Então, ele escreveu um livro mais ou menos assim: Os 7 hábitos da pessoa eficaz, da pessoa de sucesso. Então, de 1 a 7 está começando aqui. 1, ser proativo. 2, ter objetivo. 3, primeiro, o mais importante, pensar ganha-ganha. Primeiro compreender para depois ser compreendido, criar sinergia e afinar o instrumento, que é o pensamento, né? Que é o nosso ego. Afinar o instrumento seria o que nós dissemos de tornar o ego um instrumento da dimensão superior, que está aqui, a nossa autoconsciência, que ele fez essa colocação com outro livro chamado O 8º Hábito. Então, se nós
temos 7 hábitos saudáveis para afinar o instrumento, né? Tornar o ego, nosso sistema de pensamentos, instrumento da nossa dimensão superior. Nós temos aqui a subordinação desse instrumento à autoconsciência, que é o self, que é a nossa constituição. Aqui está read only, porque a gente não consegue modificar nossa constituição, a gente consegue fazer dela a nossa bússola na vida, a nossa orientação, né? A nossa consciência. E encontrar, vivenciar e compartilhar a expressão original do próprio ser. Então, o 8º hábito é a nossa autoconsciência, a nossa dimensão superior, que vai nos encaminhar na vida, tendo como instrumento o nosso pensamento, o nosso ego, sistema de pensamentos, com as nossas emoções devidamente organizadas e harmonizadas para uma vida de sucesso, né? Uma vida de autorrealização. E nós temos aqui a evolução dos paradigmas sociais ao longo da nossa civilização, que vai da imposição à liderança evoluída. Começamos a nossa civilização, vamos dizer assim, os nossos antepassados remotos, quem mandava era quem tinha o corpo mais forte, né? Era a lei do mais forte. Com o tempo se desenvolveu o pensamento, a inteligência, o QI. Então, a partir de um certo momento na civilização, quem dominava era quem tinha o pensamento mais forte, o ego mais forte. E agora estamos numa transição, que é a 3ª etapa, que é a liderança de quem tem a consciência mais desenvolvida, tá? Porque o pensamento é só um instrumento da consciência. Então estamos nessa fase de transição do pensamento mais forte para a consciência mais desenvolvida. E temos um livro chamado Reinventando as Organizações, que aborda esta transição que nós estamos fazendo, que a humanidade está fazendo, com todos esses conflitos que parece um trabalho de parto, né, para chegarmos a uma consciência mais desenvolvida. Então ele desenvolveu este livro, o Frederic Laloux, o livro Reinventando as Organizações, ou seja, as organizações são os nossos contextos de atuação, né? Geralmente e principalmente onde nós trabalhamos e podemos dar nossas contribuições. Então ele definiu paradigmas organizacionais, que são modelos, né? Modelos mentais referentes à nossa atuação. Então, seguindo mais ou menos esta linha dessas 3 fases, corpo, pensamento e consciência, ele definiu como RED, na nossa civilização mais remota, o chefe autoritário. Corresponde ao corpo mais forte, né? É a cultura do medo, ou obedece ou apanha, né? Com o tempo, se desenvolveu a hierarquia, que é uma forma mais inteligente de coordenar pessoas, né? Então desenvolveu-se assim a cultura militar, onde quem mandava era quem tinha o pensamento mais forte, o ego mais forte. Green já é mais recente, dá ênfase para uma boa convivência
prestigiando a motivação. Então, ao invés de dizer eu mando e você tem que fazer, se procurou despertar nas pessoas lideradas a vontade de fazer aquilo que tem que ser feito. Então se desenvolveu o conceito de motivação. E o desafio atual é o estágio evolutivo útil, que é justamente o protagonismo da consciência. Então, vamos dizer assim, a motivação, de certa forma, envolve uma manipulação de pessoas, né? Mas com o protagonismo da consciência, cada pessoa se torna livre para se conduzir no sentido de dar contribuições originais, baseados no autoconhecimento que se fundamenta na consciência de si mesmo, né? Na consciência de sua dimensão superior ao pensamento que era, até pouco tempo, a base mais importante da liderança. Então, hoje, quando se fala em competências socioemocionais, essas competências se baseiam na consciência de si mesmo, da nossa dimensão superior, que ela é por natureza sistêmica, como nós vimos no artefato anterior. A inteligência sistêmica que é inerente à consciência, ela não trabalha com o conflito das partes de um sistema, ela trabalha com a sinergia das partes de um sistema. Aliás, a sinergia é um conceito importante na teoria geral de sistemas, né? A inteligência sistêmica que nós alcançamos com o desenvolvimento da consciência, com a evolução de nosso estado de consciência gradativamente, né? Tá bom? Então, fica esta figura como um recurso para a gente trabalhar o modelo mental e, eventualmente, recapitular. Autoconfiguração tem este tópico que nós chamamos ensinamentos da consciência, porque o canal Somos a Consciência nos coloca como aprendizes da consciência, né? Então temos aqui o ensinamento básico, que é: o pensamento pode navegar à deriva, sem a bússola da consciência. É uma liberdade falsa. A liberdade verdadeira é estar a favor de si mesmo, assumindo nossa identidade verdadeira. E a autoconsciência do nosso self sendo predominante, com o pensamento guiado por essa consciência que se torna ativa. A inversão existe e pode ser da nossa liberdade, como dissemos aqui, o pensamento à deriva é uma falsa liberdade, então é uma liberdade invertida. Inversão pode ser da própria identidade, a gente pensando que é o ego, sistema de pensamento, sendo que nós somos uma dimensão superior ao pensamento. E inversão do sentido da vida, porque identificados com o ego, nós temos o sentido da vida de fora para dentro. E identificados com o self, que transborda a nossa satisfação de viver, nós temos o sentido da vida original, que é de dentro para fora, e não invertido.
A raiz da inversão ou da loucura, então, é estar contra si mesmo. Quando a gente se identifica com o ego, a gente está contra nós mesmos, né? Porque o ego é antagonista da nossa dimensão superior, como um hábito que vem da infância. Como somos a consciência, isso significa estar contra ela, contra a consciência. O ego invertido é condutor do eu, tendo a consciência não ativa. O ego convertido é instrumento do eu, com a consciência ativa. Questão, problema de pesquisa. Como se dá a inversão? Ou por que nos privamos de nós mesmos? A fórmula de orientação é VR igual FEC, ou seja, a vivência da realidade é função do estado de consciência. Então, temos hipóteses básicas para responder o problema da pesquisa. A consciência ativa traz o sentimento de satisfação incondicional interior. E o sentimento bom cria pensamentos e emoções de efeitos benéficos. E qual seria a causa da autoprivação? É a formação do ego, esquecendo a consciência da nossa dimensão superior. A consciência inativa desperta pensamentos e emoções de insatisfação, e pensamentos e emoções negativos reproduzem ou projetam o mal-estar em nosso contexto de atuação. Ou seja, vemos as coisas como nós somos e não como as coisas realmente são. Somos, então, movidos por significados. Temos inclinação para justificar tudo. Existem, então, tendências para justificativas da insatisfação interior numa atitude de encontrar suposta causa externa. Existem justificativas para satisfação interior, procurando suposta causa externa, tendo um motivo para ser feliz. Carlos Drummond de Andrade deixou um ensinamento que é o seguinte: a verdadeira felicidade é felicidade sem motivo, ou seja, sem ser uma dependência externa, é uma felicidade, é uma satisfação inerente ao nosso próprio ser, que já está pronta dentro de nós. A inversão é vista na psicologia também em termos de inveja, não querer ver. E temos dois tipos de inveja, a original e a sintomática. A inveja original é a inveja interior, é justamente estar contra si mesmo, não reconhecer o próprio ser. Inveja sintomática é exterior, é um desgosto com o bem. Vamos dizer assim, quando uma pessoa vê o bem de alguém e tem desgosto com o bem que ela vê, isso é inveja, mas ela é sintomática, consequência da inveja interior, que é não reconhecer o próprio ser. Porque quem reconhece o próprio ser fica feliz de ver a própria felicidade na felicidade dos outros. A pessoa tem empatia com os outros, né? A partir do autoconhecimento. Mas o orgulho do ego serve como proteção dessa inveja e age como defesa do ego, atrasando a libertação do eu, né? Dessa prisão feita de pensamentos. Então, a chave da conversão, que é autoconhecimento, é a pergunta: quem sou eu? Eu sou o meu corpo? Sou minha mente? Minha história? Não. Eu sou a consciência. Inclusive, o nome do canal é Somos a Consciência. Questões complementares.
utilizadas na psicoterapia, na psicanálise, quando um terapeuta nos ajuda a trabalhar o autoconhecimento. Tipicamente, o terapeuta pergunta: quanto de você existe no que você odeia? Porque geralmente numa terapia a pessoa se queixa de alguém para o terapeuta, então o terapeuta vai procurar a raiz daquela insatisfação que está na própria pessoa e não na pessoa que incomoda, ok? Aquela insatisfação interior apenas é uma incompetência para tratar situações mal resolvidas, tá? Então, perguntas típicas na terapia, auxiliando o nosso autoconhecimento, seria: quanto de você existe no que você odeia? É um ensinamento do Freud. E uma variação disso é: quanto de você existe naquilo que você procura? Porque é comum a pessoa procurar alguma coisa, se sentir carente de alguma coisa, que ela esqueceu que tem aquilo dentro de seu próprio ser. Então ela procura fora, porque como ego ela é dependente de coisas externas. Outra maneira de trabalhar isso: vamos ver o que é isso no seu interior. Ou ainda, a que você associa tal coisa, tal reclamação? Qual é o seu significado? Então se procura o significado interior, ok? Então, estes são ensinamentos da consciência. E temos aqui anotações, que é uma recomendação colocada nesta sessão de eixo evolutivo, anotações como um instrumento do nosso estudo visando o autoconhecimento. Então, temos aqui a dialética, que é a arte do diálogo, a arte do raciocínio, com tese, antítese e síntese. E podemos fazer uma comparação com a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa tem uma sessão aqui no canal para quem quiser se inteirar do que seja aprendizagem significativa. É muito usada no contexto de ensino, aprendizagem, para quem é professor, para quem é aluno. Existe o conhecimento prévio, o conhecimento novo e a diferenciação progressiva. Aliás, o conhecimento novo é uma diferenciação progressiva em relação ao conhecimento prévio, que normalmente produz uma dissonância cognitiva e precisa ter uma conclusão com uma reconciliação integrativa, que é ajustar o nosso modelo mental para acomodar aquele conhecimento novo. E exemplo com a psicossíntese, que é uma abordagem de psicologia, que promove a sinergia das funções psíquicas. Então temos aqui psicotese, parafraseando aqui a tese, antítese e síntese da dialética. Psicotese seria a posição inicial: eu sou o meu ego. Psicoantítese: eu não sou o meu ego. Opa, mas então o que eu sou? Então a psicossíntese segue este caminho. Então, quem sou eu? Eu sou a consciência transpessoal, o universo individualizado. Eu estou sempre satisfeito vivenciando a realidade, que é o meu contexto de atuação. E eu tenho pensamentos adequados visando dar contribuições. Então, na psicossíntese, que é quando nós
alcançamos a autorrealização e nos tornamos mutantes, nós integramos esses 3 verbos, o verbo ser, o verbo estar e o verbo ter, de uma maneira que faz a síntese do nosso ser com a nossa mente. Eu sou a consciência transpessoal, o universo individualizado, eu estou sempre satisfeito vivenciando a realidade no meu contexto, por isso eu posso repassar contribuições positivas e eu tenho pensamentos adequados para dar essas contribuições, né? Eu tenho pensamentos adequados visando dar contribuições. Outra anotação: você vê as coisas não como elas são, mas como você é ou está configurado. Essa é do Eric Butterworth. O cérebro está constantemente refazendo a fiação dos neurônios como resultado de nossas experiências. Pode ser, inclusive, essa experiência da aprendizagem significativa, né? Essa do livro Inteligência Espiritual. Uma pergunta desafiadora: o que é melhor satisfazer? O ego ou a consciência do nosso self? A resposta depende da nossa auto-identificação. Quem sou eu? Quem sou eu? Esta pergunta tem implícita decisão muito importante. Qual é a liberdade que me convém? Ser livre da consciência ou ser livre do pensamento? Neste caso, o pensamento se torna instrumento do eu, que é mais conveniente, e não mais o condutor sem a bússola da consciência, convivências negativas ou doenças emocionais. Penso, logo existo, é do René Descartes. O Sigmund Freud expandiu um pouco isso, dizendo: existo onde não penso. O psicanalista francês Jacques Lacan estendeu ainda mais. Ele definiu: sou onde não penso e penso onde não sou. E na psicossíntese, essência e existência são integradas, tá? O ser e o existir são integrados na hierarquia das dimensões fundamentais para a nossa autoconfiguração. Aqui nós temos um exemplo de anotação obtida da inteligência artificial, Meta Artificial Intelligence, que existe disponível no WhatsApp. Eu vou deixar para vocês lerem os detalhes para não incompridar demais o nosso vídeo. Para ler os detalhes, vocês podem dar uma pausa no vídeo ou acessar o link dos conteúdos que tem na descrição do vídeo, tá ok? Então fiquem à vontade para ver os detalhes obtidos através de inteligência artificial. Ainda a inteligência artificial, respondendo à pergunta arquétipo self. Então, vocês podem ler, é autoexplicativo, e eu quis demonstrar como a inteligência artificial já está disponível e ela é muito útil para fazermos pesquisas em qualquer área, inclusive na área do nosso autoconhecimento, porque ela responde questões também de psicologia, de autoconhecimento. E concluindo com uma poesia que é mais uma forma de anotação, só que uma anotação feita num estado de consciência mais sensibilizado, né?
com palavras colocadas de uma maneira mais afetuosa. Então, da mesma forma, vocês podem dar uma pausa no vídeo para ler com calma e captar esta anotação na forma de poesia, que é uma forma de cultivarmos a nossa sensibilidade, como já dissemos, mais ligada ao hemisfério direito do nosso cérebro, tá ok? Então, era isto que queríamos apresentar neste tópico. Encerrando. Então, muito obrigado e até os próximos vídeos.